noite, estamos aqui para mais uma live de terça-feira. Já temos aqui o nosso convidado também, o Luís. Olá, boa noite, Olá, boa noite. Luís. Tudo bom? Tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu Instagram e obrigada pelo convite, por estares aqui hoje, por teres aceito o convite que eu te Olha, fiz. eu é que agradeço o convite para participar, não é? Neste teu grupo, neste teu Instagram, onde entregas muito conteúdo, e que eu estou a ser teu seguidor no último mês, não é? Olha que bom, que bom. Bom, E então deixa lá então, ver se o tens aqui já uma pessoal. série de pessoas, muitas delas habituais, certo? Sim, eu já normalmente faço às terças-feiras, sempre tenho aqui uma live, e então algumas já estão habituadas e também tenho aqui alunas minhas. O pessoal vai entrando e vai partilhando também. Bom, então olha, antes de mais, deixem-me só dizer-vos quem é o Luís Catarino, que é um especialista em comportamento. E o comportamento tem tudo a ver com emagrecimento, não é? A maior parte das pessoas não consegue ter resultados derivado ao comportamento que têm. É o comportamento que vai fazer com que consigam ou não alcançar determinados resultados. E se esse comportamento não for aquele que vai fazer com que nós nos aproximemos do que nós pretendermos, nunca vamos conseguir lá chegar, não é? Ah, Correto. Certo? Correto, Luís. Olha, então Corretíssimo. fala lá um bocadinho de ti aqui para o pessoal que nos está a ouvir, para te conhecerem também um bocadinho. Olha, então eu sou o Luís, trabalho há cerca de 4 anos com o desenvolvimento, entretanto fiz algumas certificações, intensifiquei o estudo em muitas áreas, uma delas é o comportamento e as personalidades. Uso uma ferramenta, um conhecimento muito antigo, não é pretexto para estarmos aqui a falar, mas sim, fala muito do que é o comportamento. O Luís em si é uma pessoa como todas as outras, que nasce para viver, não é? Mas entretanto pensa que tem que aprender a viver e levamos aqui algum tempo a tentar arranjar as estratégias para nos sentirmos bem, para termos a nossa plenitude, não é? E pronto, e o Luís lá atrás foi uma pessoa que teve algumas dificuldades em interações sociais, que duvidava do seu potencial, que veio com algumas crenças vindas da infância, que lá atrás ouviu dizer que não tinha capacidades de aprendizagem, isto dito por adultos, por contexto à minha volta. Pronto, e depois foi uma vida, como todos nós, a partir com alguns desafios, e que hoje eu prezo e dá-me prazer poder incentivar ou ter conversas que inspirem as pessoas a fazerem mais e não acreditarem no que é que uma sociedade, alguém ou isso pode dizer do seu potencial, porque só a própria pessoa é que conhece o seu poder. Por isso, este é o Luís, assim, É o Luís. resumidamente. E agora que falaste aí de crenças, muito daquilo, ou grande parte daquilo que nós somos hoje, às vezes não conseguimos alcançar aquilo que nós desejamos por causa das crenças que vêm Uhum. de lá de trás, da nossa infância, daquilo que as outras pessoas nos foram dizendo e nós fomos interiorizando. E depois em Uhum. adultos, né, nós não temos consciência que foi aquilo que fizeram lá atrás que faz com que hoje sejamos e agimos de certa maneira, de certa forma. Sim. Ele também tinha muitas crenças que me foram uh, marcadas, enquanto jovem, enquanto criança, e que depois, só agora, adulta, depois de ter passado por também muitos processos de autoconhecimento, é que eu consegui desbloqueá-las e entender aquilo que eu Uhum. fazia e aquilo que estava a acontecer, porque é que eu não tinha também certos resultados, porque é que eu era assim. É também muito importante e a maior parte das pessoas também não tem consciência disso. É. Olha, eu gosto de falar das crenças, de um modo geral, eu chamo falsas convicções, não é? Ou falsas percepções,
ou seja, elas não traduzem realidade, mas é uma falsa realidade que nós assumimos. E há aquelas que nós conseguimos trabalhar e essa ninguém nos precisa jogar à cara, de nós mesmo assumimos, vem-nos um pensamento e nós reconhecemos, não, isto é uma crença, mas de facto é importante quer o teu trabalho, quer outras pessoas que trabalham com desenvolvimento, com todas as áreas. É bom isso porque as crenças verdadeiramente que nos causam mais atrito na vida são aquelas que nós, por incapacidade, não as vamos reconhecer sozinhos, não é? Que tem que ser projetado, tem que ser questionado por outra pessoa lá de fora. É essa pessoa que vai mexer. Essa pessoa não. Ou, de fora é que vem às vezes mexer elas nessas caixinhas que nós temos, estão lá bem impregnadas atrás, que é difícil. E eu dou aqui um exemplo muito... Gosto de dar o exemplo assim em relação a isso que são as falsas concepções ou crenças. Que é assim, muitas delas partem de uma pequena opinião. E imagina uma falsa concepção, uma crença é um tampo de mesa. E uma opinião é só um pé da mesa. Ou seja, facilmente ela é derrubada. Só tem um pé. Né? Essas são aquelas que a gente identifica facilmente. Agora, mas imagina que nós ouvimos uma opinião lá atrás. Olha, por exemplo, olha, Sandra, tu és baixa demais para mulher. Então isso foi uma opinião que alguém disse. Ou até tu podes ter-te questionado. E depois tu começas, na nossa cabeça faz tempo para ter razão. E tu começas a tentar validar isso. E vais ver fulana tal, fulana X ou fulana Y, todas mais altas. E depois começas a ter, já não é uma opinião, já é uma crença. Eu acho que sou realmente baixa para a minha idade. De certeza que não é nada disso. Mas, pegando este exemplo, eu sou baixa para a minha... Então isso passa a ser uma crença. É como se fosse uma mesa com 3 pés. Já é mais difícil nós sozinhos conseguirmos derrubar aquilo, mas ainda é possível. Agora, quando isso passa à convicção, quando isso tem algum grau de certeza, quando tu já afirmas, não, nem vem, que isso certa, eu tenho a certeza absoluta que sou baixo para a mulher. Então isso são uma mesa com 4 pés. Aí é difícil tu derrubar sozinha. Pronto. Eu gosto de dar este exemplo, fica mais claro. Porque para mim, muitas delas podem parecer de uma opinião, às vezes inofensiva, mas a nossa cabeça vai levando daquilo descendentemente, até que aquilo vá se impregnando. Ok, muito bem. Bom exemplo, nunca tinha ouvido esse exemplo. É prático, é concreto, conseguimos ter consciência. Eu gosto de trabalhar assim. Há quem fale crenças, como é que é? Superficiais, medianas e nucleares. E pronto, isso são termos mais difíceis de perceber. Para mim é opinião, crença, convicção. É esta sequência que elas, para mim, não é uma verdade absoluta, não é? Claro. Olha, então vamos aqui para o nosso tema, não é? Qual é a versão que usas de ti? Então, Luís, olha, explica lá um bocadinho o que é que queres dizer com isto. Qual é a versão que usas de ti? Aqui para contextualizando um bocadinho. Assim, o pensamentos é uma coisa que nós não temos responsabilidade por eles acontecerem, não é? Nós, tal e qual como eu posso estar aqui e dizer, olha, ninguém pode pensar no nariz enquanto eu estiver a falar. Ninguém pode pensar no nariz. Ou então, não podem pensar no nariz, nem podem pensar no elefante cor-de-rosa com orelhas verdes. Ninguém pode pensar. Então, quero dizer, o pensamento, isto é uma pequena brincadeira, mas o pensamento é algo que ele acontece, não é? Pode vir do meio externo, pode eu estar sozinho e vem-me um insight, um pensamento, ele acontece. Agora, o que é que eu sou responsável? Eu sou responsável por toda a sequência de pensamentos que advêm deste primeiro estímulo. Pensamentos geram emoções. E emoções dão comportamentos. Muitos dos nossos comportamentos, principalmente os menos refletidos, estão ligados a algumas emoções. Então, isso é só uma pequena contextualização, que a importância do pensamento. Que hoje eu vou pedir, não é, que todos façamos aqui um exercício de pensar. Para cada pessoa que nos está a ouvir, para ti, para mim, é claro que existe uma versão atual, não é? Uma versão que se comporta de uma determinada forma, pensa de uma determinada forma, assim como existe uma versão futura, que terá um comportamento ligeiramente diferente ou
será de uma forma diferente. Para ser mais claro, todos nós temos uma versão atual, não é? Mas se recuarmos 1, 2, 3, 5 anos atrás, a nossa versão anterior, certamente, em muitos aspectos da vida, não era tão válida. Em muitos aspectos da vida era bem pior do que a versão atual. Concordas comigo? Certamente. Eu não sei se o teu público interage muito, mas se estão a ouvir, concordam. Existe uma versão, não é a nossa atual, e existe uma versão lá atrás. Tinha menos competências, tinha menos vivências, tinha menos clareza do que realmente quer. Essa era uma versão anterior. Então, pois, se existe uma versão atual, existe também uma versão do futuro. Né? E existe aqui, está aqui uma Sandra Rodrigues, existe uma Sandra do presente e existe uma Sandra do futuro. Olha, o Telmo. Também existe um Telmo do presente e um Telmo do futuro. E então, a minha pergunta é: quem é essa pessoa do futuro? Não é? Todos nós temos desejos, não é? Todos nós queremos o melhor para a vida, viver de uma forma mais leve, uma forma mais harmoniosa. Não sei o que é que cada um quer, não é pretexto, mas todos nós queremos atingir algo, fazer um pouco melhor, ser um pouco melhor, sentir um pouco melhor. Ou ter um pouco mais, não sei, cada um. E então, essa versão futura, certeza que toma decisões diferentes da versão atual? Sim ou não? O que é que dizes, Sandra? Sim. Sim. Provavelmente. Claro. Uhum. E, muito provavelmente, de todas as coisas que essa versão do futuro faz, é que provavelmente ela não aceita determinadas coisas que a versão atual aceita. Todos nós aceitamos, não sei, um grupo do WhatsApp que até não nos diz muito, não é? Todos nós, às vezes, aceitamos frequentar um ambiente que não é-nos muito favorável, mas nós, são amigos do lado de longa data, tenho medo de... Quer dizer, todos nós aceitamos talvez aquele comentário menos bons e vamos frustrados para casa com isso. Então, o que eu digo é que nós aceitamos... Agora estão aqui. Aceitamos que nos ofereçam qualquer... Vou aqui para o emagrecimento. Para a força. Aceitamos algo que nos estão a oferecer. Nós sabemos que não queremos, mas aceitamos para não ficar mal para aquela pessoa. Quantas vezes a gente não diz esse que sim para o outro e ao mesmo tempo já estamos a dizer não para nós. Então é o que eu digo, a versão do futuro, se ela atingiu tudo aquilo que tu queres, independentemente do que é que cada um quer, e aí deixa a imaginação de cada um, mas essa tua versão do futuro não vai aceitar o que tu aceitas hoje, em muitas coisas. Vamos ser claros, a tua versão há 5 anos atrás aceitava coisas que tu não aceitas hoje, não é? Então pensa que a tua versão do futuro não vai aceitar coisas que tu hoje aceitas. Certo? Já estou aí muito para o cerne da questão, mas nós somos muitas vezes limitados, ou a maior parte das vezes somos limitados pelo aquilo que toleramos. Por aquilo que toleramos. Então, pode ter o emagrecimento. Eu não sei se isto vai fazer sentido, não é de todo a minha área. Eu também já tive 94 quilos e não é o meu peso. Eu hoje tenho 78, mais ou menos, e eu já tive 94 quilos. Boa, muito bem. Mas tu toleras, por exemplo, essa imagem. Então, o que tu tolerares isso é que não te faz ser diferente. Tu tolerares um estilo de vida, é isso que não te faz fazer diferente, não é? É tu tolerares muitas vezes. Aceitares aquilo que tens? Aceitas o que tens? Aceitas, suportas, é um fardo. Não tem hipóteses. É uma das coisas. Então, o que eu digo, se nós tivermos esta percepção que existe uma versão do futuro, não é? Existe uma versão atual. Nós, em cada tomada de decisão, podemos sempre, e lá está, pensamento gera uma emoção e a emoção gera um comportamento. Nós podemos pensar, então eu vou tomar uma decisão. E como é que a minha versão do futuro tomaria esta decisão?
E se tu, em cada decisão que tomares na tua área, seja comer, seja ir praticar atividade física, como é que a minha versão do futuro decidiria hoje? Se o meu futuro viesse cá, como é que ele decidiria? E certamente, se essa decisão for baseada na tua versão do futuro, em tudo aquilo que tu queres atingir, tu dás um passo para o teu objetivo. Agora, ao passo que, se tu decidires apenas com base na tua versão atual, ou pior ainda, muitas vezes com base em versões passadas, tu vais te distanciar, vais criar atrito para atingir a realização, ou o teu objetivo, ou os teus desejos. Eu não sei. Mas eu sei que se tu decidires na base da versão atual ou na versão anterior, isso vai-te atrasar. Se tu decidires, ok, então como é que a minha versão futura decidiria nesta situação? Mais facilmente nós estaremos no caminho do objetivo. Não sei se tu consegues ler já aqui uma série de comentários. Mas agora que estavas a dizer isso, faz-me lembrar uma coisa que eu costumo dizer sempre aqui. Quando digo muito com as minhas alunas e mesmo aqui com quem me segue, quando estão perante determinado alimento, determinada refeição, que estão a pensar se devem ou não comer, o que é que eu digo sempre? É assim, pensem se daqui a 5 minutos vão se arrepender de o ter feito. Se arrependerem, não comam. Uhum. Claramente. É um futuro muito próximo, mas muito próximo, mas não é? Mas é verdade, é verdade. Porque acontece muito o comer por emoção e depois, ao fim, nem chega a 5 minutos, já estão arrependidas de o terem feito com consciência pesada e a sentirem-se mal. Então, assim, antes sempre de comerem, pensem como é que se vão sentir, se vão arrepender daquilo ao fim de 5 minutos. Uhum. Olha, deixa-me lá responder aqui à Rita Soares. Não sei se é habitual ouvir-te. Rita, não sei se estás aí, mas respondendo, tu escreveste aqui, a nossa versão muda consoante o ambiente em que viemos, as amizades, vivências, experiências e até o que nos faz evoluir da nossa versão. É verdade. Olha, eu falava aqui com a Sandra uns minutos antes de começarmos a live de que nem sempre é o ambiente que diz o teu resultado. Há pessoas que vêm de ambientes favoráveis e não têm tanto resultado. Há pessoas que vêm de ambientes totalmente desfavoráveis e são pessoas que atingem altos resultados. Há exemplos na história, há exemplos... N livros falam de histórias que começaram completamente desastrosas, completamente do fundo do poço, e as pessoas atingiram altos níveis. Assim como tu podes ver que há pessoas que nascem em ambientes completamente confortáveis, não se preocupam com as necessidades básicas, e são pessoas que se perdem, sei lá, vícios, drogas, e nunca atingem nada na vida. Então é assim, o ambiente pode influenciar, ou seja, ou é uma facilidade, ou é mais um desafio que tens que juntar aos outros. Mas, de facto, isso que tu dizes das amizades, eu dou um exemplo. Olha, eu lá atrás, eu frequentava ainda grupos antigos e tenho amigos, não é? Mas da faculdade. E então imagina o que é eu estar num jantar, chegou a acontecer num jantar de amigos de faculdade, do tempo, e eu estar constantemente a falarem de programas de televisão, a comentarem como é que o empregado de mesa estava vestido, ou a imagem dele, a verem vídeos na internet, sempre com os telemóveis, e eu estava lá sentado, não é? E eu facilmente era uma pessoa que naquela atualidade, na minha versão atual, eu aceitava aquilo, não é? Mas eu muitas vezes pensei em todas as pessoas que são referência para mim, que eu tenho como mentores, não é? Como é que eles se comportariam neste ambiente? Que era a minha pergunta, como é que a minha versão futura se comportaria? Eu penso assim, eles não aceitariam isto, eu não vou aceitar isto. Não vou aceitar mais isto. Porque eu tenho muita estima por eles, muita compaixão, farto-me de rir com eles. Agora, eu posso decidir investir o meu tempo mais lá ou menos lá, naqueles ambientes. Então, a minha versão atual poderia aceitar aquilo, mas a minha versão futura não ia aceitar. Como a minha versão futura não ia aceitar, eu não podia perder muito tempo com aquele tipo de ambientes, porque não me levava para lado nenhum que quisesse chegar. Exatamente. Seria um atrito.
seria um atrito na obtenção dos meus objetivos e das minhas realizações, não é? E é normal isso acontecer conforme nós vamos nos desenvolvendo, vamos tendo objetivos novos. Há certas pessoas que vão deixando de fazer parte da nossa vida porque deixamos de nos identificar com elas. E é normal isso acontecer e procurarmos os pares, não é? Aquelas pessoas com as quais nós nos identificamos mais, temos objetivos mais comuns, não é? Que nos podem também levar onde nós queremos chegar, não é? Faz parte também. Sim, eu usei uma expressão no vídeo há tempo, não é minha, é de alguém que eu também tenho como mentor, que é as aves voam com aves da mesma plumagem. Ou seja, tu não vês uma águia que não vive no meio das águias, não é? Assim como tu não vês um conjunto de patos, vive num conjunto de patos e pouco mais, não é? Agora eu vou-te dizer, e é verdade, quer dizer, uma águia pode descer ao chão e beber um café com um pato ou com uma galinha, pode. Mas é um tempo limitado. E eu não quero ofender aqui ninguém, mas cada um faz aquilo que quer. E é assim, a gente tem muitas pessoas que são força para nós, e temos outras pessoas que nem tanto. E podem-nos jogar energia. E, assim, não são todas as pessoas, não é verdade absoluta, mas a maior parte das pessoas quer te ver bem. Mas muitas delas não te querem ver melhor que elas. Então, existem grupos onde quando tu te tentas emancipar, logo vem... Exatamente, quando tu despes as penas de pato ou de galinha e começas a ter uma plumagem um bocadinho mais parecida com uma águia, logo aí vai ter dificuldade. E não é por mal, eu não vejo maldade nisso. Eu vejo, é um desespero, que é tipo, tu já estás a fugir de nós e eu quero-te aqui no grupo, estás a perceber? Então, não é por mal, eu digo muitas vezes, é por amor que as pessoas fazem isso. Mas é perceber, nós podemos decidir com quem passamos mais ou menos tempo, não é isso? Vai para outros campos. Levando isso aqui para o emagrecimento, também vemos muitas das vezes aquelas mesmo os familiares, quando dizem, como é isto? Que é só hoje. Exatamente. É só hoje. Sempre comeste isso, porque é que agora estás a dizer que não é? Sempre fizeste isso, porque é que agora estás a dizer que não? A mudança por muito que seja uma boa mudança, é confuso até para quem está à tua volta. Okay. Olha, deixa-me lá aqui responder aqui. O Ribeiro Sagres. É difícil prever o futuro, de outra forma, deixa de ser futuro. Antecipá-lo. De facto, não conseguimos prever todas as coisas que acontecem no futuro. Mas assim, vais perceber isto. Por exemplo, quem tem um planeamento no que quer atingir, no que quer fazer, ser e ter, não é? Quem tem algum tipo de planeamento está mais perto de estar no futuro. Assim, há que manter sempre uma visão verdadeira. Não é? Quero abrir uma empresa, imaginemos, e a empresa quer que em X anos esteja a bater isto, vou fazer estas vendas, vou fazer aquilo. Ok. Então eu tenho também consciência de todas as dificuldades. Eu tenho que ter, porque não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Agora, eu prevejo o futuro? Não, mas eu esfrego as mãos e digo assim, eu sei que as dificuldades vão vir. E eu sei que cada dificuldade que vem é alguma coisa que eu tenho que aprender. Qual é a competência que me faltou, que eu não previ? Exatamente. O superpoder que nós todos temos é a aprendizagem. E quando nós responsabilizamos por ela, os factos acontecem. Por muito que alguém seja injusto, por muito que haja uma condição externa, então o que é que eu posso aprender? O que é que eu não antevi? O que é que me faltou saber para reduzir o peso deste acontecimento? Foi alguém que falhou, foi um sócio que se foi embora, foi o banco que prendeu dinheiro, sei lá, tudo o que possa vir externo, se nós tentarmos perceber o que é que eu posso prever aqui para reduzir uma próxima situação destas, é a força que nós ganhamos. E assim, o futuro ninguém pode prever, mas há algumas decisões na nossa vida que é como o míssil teleguiado. As coisas podem desviar um bocadinho, ok, e o míssil pode levar mais tempo a atingir o alvo. Mas se as coisas forem verdadeiramente aquilo que a gente quer, se a gente entregar a atingir aquilo,
vamos atingir. Mais um bocadinho ao lado, mais um bocadinho ao centro do alvo, mas atingimos certamente perto. E se fizermos aquilo que só depende de nós, diariamente, para chegar no nosso objetivo, não há nada que nos impeça de lá chegar. Sim. Não é? O que quer que venha a acontecer, se nós fizermos aquilo que só depende de nós, vamos lá chegar. E assim, voltando aqui ao tema da versão atual com a versão futura. Muito provavelmente, a tua versão passada ou a nossa versão atual, como pode não... Imagina, tu queres um objetivo de perda de peso, que é o alvo da tua audiência, né? Então, mas imagina, tu queres uma perda de peso. Na versão atual ou na versão passada, o teu sucesso pequeno é o que te impede do sucesso grande. Percebes? Porque se tu sonhas, se tu aceitas, ficas completamente... ok, eu já me esforcei, só consegui perder... eu não sei, agora estou a inventar, não é a minha área. Já me esforcei, mas eu só consegui perder 3 quilos. Já é muito bom. É tipo, esse teu pequeno sucesso, tu descansas, alivias, não é? Tipo, tu nunca pensaste em perder só 3 quilos. Tu disseste, não, a minha meta é 10, não sei, é 10. Mas o tempo que eu estipulei para os 10, e às vezes é só uma coisa da própria pessoa, nem sequer é do teu programa, ou nem sequer é nada, e a própria pessoa, mas isso é muito difícil. Eu já tive 3, já perdi 3. Então, a tua versão atual fica satisfeita com o pequeno sucesso. E esse pequeno sucesso, às vezes, evita do teu grande sucesso. Né? A versão atual, não. Se a versão atual a versão futura atingiu. A versão futura não aceita determinadas coisas. A versão futura quer é aquela meta, quer é aquele desejo ardente de atingir aquilo. Sem dúvida. Sabe o que é que a Sónia está a dizer? Cada objetivo de vida que queremos alcançar tem sempre o obstáculo de ser alcançado da melhor maneira para e pensar no melhor caminho a caminhar. Não estou a conseguir acompanhar tudo, mas essa parte, cada objetivo na vida que queremos alcançar tem sempre um obstáculo. Sim, olha, eu não sei o que é que cada um acredita. Eu não tenho nenhuma crença religiosa, tenho as minhas crenças e a minha ideia de divino, mas eu acredito que tu, cada vez que queiras determinada coisa na tua vida, seja perda de peso, seja um emprego diferente, seja relacionamento, o que é que cada um queira, mas cada vez que tu desejas alguma coisa, eu acho que vais ser sempre testado do quanto tu desejas isso. É do género, tu chegas a casa, depois de um dia que te gritaste com muita gente e dizes assim, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu amanhã já não vou gritar com ninguém. Eu amanhã já não me vou chatear, não me vou exaltar. Eu acredito que há alguma coisa que diz assim, vamos lá ver o quanto estás decidida. E amanhã de manhã bate o carro. Deixa cá ver, bateu o carro, pronto, não ficou mal. Já está aos gritos. Então o desejo não era assim tão grande. Eu acredito que as dificuldades vêm sempre para nos testar o quanto nós realmente queríamos aquilo. E vêm também para testar as nossas crenças limitantes à volta desse assunto. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Outra. A versão atual, ou a versão passada, convence que, ou foca-se muito nos prazeres a curto prazo, não é? Troca realização por prazer, não é? Dá prazer comer uma determinada comida. Dá-me prazer no imediato ver uma série em vez de ir correr. Só que os prazeres a curto prazo limitam-te a tua realização. O teu prazer a longo prazo está altamente condicionado pelos prazeres a curto. Ao passo que aquela dorzinha a curto prazo, agora vestir os ténis e lá fora está a chover e está frio e vou fazer uma caminhada. Essa dor a curto prazo, essa é que leva para a realização. Essa é que eu às vezes dou exemplos estúpidos, é os que me veem, não tenho todos treinados, mas imagina que
Vá, um exemplo que eu nem ligo muito a futebol, mas tanta gente usa e é tão comum. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele de certeza todos os resultados que teve, que lhe dá prazer a realização, ao bater metas ou tudo mais, teve por trás muitas dores a curto prazo que ele ultrapassou. O ir mais cedo para o treino, como algumas pessoas dizem, o ficar depois do treino, o treinar na folga. Então, isso são coisas fazer aquilo que os outros não querem fazer e que não estão dispostos a fazer, não é? Exatamente, exatamente. Marlene, como motivar para estudar? Assim, olha, eu vou trazer aqui um exemplo. Eu acreditei sempre que eu não gostava de estudar. Então era uma convicção que eu tinha. Seja no secundário, fosse na faculdade, eu disse sempre, não, eu não gosto de estudar. Não gosto de estudar, não sei estudar, nunca estudei. Eram as expressões que eu utilizava. Realmente, quando eu peguei nos assuntos que me interessavam, eu não tinha que estudar nem sequer para um teste, mas eu estudava mais do que para qualquer frequência ou para qualquer exame na faculdade. Às vezes é assim, nós estamos a tentar, por vezes nós somos, e é um exemplo que eu ouvi hoje, não sei citar o autor, por vezes nós somos feitos para tirar um bom café. E nós somos máquinas de cafés e boas, mas nós estamos a tentar pôr lá roupa para sair roupa lavada. E não resulta. Outras vezes nós somos boas máquinas de lavar roupa e estamos a pôr lá café moído para sair roupa lavada. E as coisas não estão a resultar. Então, eu não estou a dizer que todo o estudo é prazeroso. Não estou a dizer. Mas realmente, quando nós vemos o fruto do nosso estudo, quando nós desejamos tudo aquilo, a motivação vem. Não é fácil, mas então pensa por vezes assim, o que é que eu perco de não estudar? Porque às vezes nós somos muito atraídos pela dor. O que é que eu perco de não estudar? O que é que eu perco? Às vezes pode ser dinheiro, às vezes pode ser oportunidade de emprego, às vezes pode ser um sentido de realização, não é? Então pensa, se eu decidir não estudar, onde é que eu estou daqui a um ano? Se eu decidir não estudar, se eu hoje prescindo de estudar para ir ver Netflix ou para, não sei, ir falar para o grupo do WhatsApp, que seja, onde é que eu estou daqui a 5 anos? Sou quem quero ser? Atingir o que quero atingir? Então, às vezes nós somos motivados pela dor. E às vezes também temos que fazer aquilo que não gostamos para lá chegar, não é? Nem tudo tem de ser só prazeroso, não é? Sim, nem tudo tem que ser só prazeroso, mas tu pensas assim, se tens um sentido de realização grande naquilo que estás a fazer, se o desejo for, essa dificuldade a curto prazo... Claro, vais prazo, ultrapassá-la e... A pessoa que sonha em fazer a primeira maratona, ou nunca fez uma maratona na vida, vai fazer uma maratona de 42 km. Então, o desejo é cortar a meta aos 42 km. Agora, um ano antes, a corrida que eu vou dar de 5 km, a primeira corrida, não vai dar prazer nenhum. Agora, se este sentido de, não, mas isto vai-me fazer atingir aquilo que eu quero. Este sentido de a longo prazo eu vou ter o prazer, então a curto prazo eu tenho que passar por esta dor. E aí sei lá, é o que leva quem nunca correu uma maratona e para a chuva e correr. Leva a pessoa que se levantava às 10 horas para ir trabalhar às 11, ou não, quer dizer, leva a pessoa a levantar às 10 horas para ir trabalhar, para chegar ao trabalho às 10, levantar-se às 6 da manhã e ir correr. Para o frio, para a chuva, não interessa. O ambiente pouco importa, porque a sede de atingir aquilo é superior a tudo. Claro, é superior a tudo. E outras coisas se tu, para motivar o estudo, é não pensar muito. É eu contar 1, 2, 3 já e aí iniciar. E depois, eu não sou grande trainer para estudo, mas roubar tudo o que seja foco de distração. E 1, 2, 3, estudo. Ou então fazer pequenos períodos com aqueles coisinhos da cozinha. O Pomodoro. Usar a técnica do Pomodoro. Exato. É isso. Jornadas curtinhas, mas com muito foco. Tipo 40 minutos, ao fim de 40 minutos fazes uma pausa. Uhum. Agora, em tudo não há soluções... Vai lento, que eu vou continuar a falar. Em tudo não há soluções express. Não é, olha, eu era desmotivada para falar, eu vi
ouvi a Sandra e o Luís em 5 minutos e aconteceu. Não. Agora, muitas das coisas, na realidade, são simples, mas dão trabalho. Outro exemplo, correr a maratona é simples. Eu vou de um ponto a outro ponto. Há sinalética pelo caminho. Isto é simples. E eu, se disser a minha filha, tem 5 anos, e se eu lhe digo para ela correr do ponto A ao ponto B e dou-lhe setinhas, ela chega lá. Agora, uma maratona são 42 quilómetros. É simples, mas dá trabalho. Então, olha, a tua mente nunca te vai dar muitas facilidades. Nós, expressando aqui, eu gosto desta expressão, tu tens a mente de macaco. Nós temos muitas vezes a mente de macaco e temos que silenciar essa mente de macaco. Que é, tu estás a focar-te num objetivo ou queres determinada coisa, e depois lá vem a mente de macaco e diz: hoje não porque estás cansado, ou hoje não porque não mereces, trabalhaste muito, ou já fizeste o suficiente, ou isso não é para ti, vai fazer outra coisa. Ou a mente de macaco está sempre a corromper. Eu não sei se a Sandra partilha desta ideia, mas, por exemplo, muitas vezes tu dizes assim: não vou comer um doce, não vou comer um doce, não vou comer um doce, e quando a gente desliga, já o doce está na boca. Então, nada está feito para nos facilitar. Agora, o que é certo é que quando ela diz que está cansada, não quer dizer que seja verdade. Percebes? Outras vezes, o que eu te digo é que quem está num grande período de estudo, ou que tens que criar algum foco, há uma coisa que tens que fazer. Isso, eu segui muitos autores e tive que aplicar em vários momentos da minha vida, que é desligar tudo o que seja excesso de estímulos. Ora, eu tive um bom período na minha vida que nem filmes, nem séries, nem nada eu vi, porque era estímulo que eu estava a dar ao meu cérebro. Nós às vezes pensamos que aquilo é muito inócuo e não, estamos a hiperestimular o nosso cérebro. Muitas conversas, muitos estímulos, muitas cores, muitas luzes, muitos sons. Que vão descansar. Sim. A ver qualquer coisa. Vou descansar do estudo aqui a ver um filme ou uma série ou a ver qualquer coisa. Augusto Cury fala muito nisso, que é o síndrome do pensamento acelerado. E esse síndrome do pensamento acelerado tem a ver que nós não estamos habituados ao nível de estímulo que hoje vivemos. Hoje, ele fala que hoje uma criança de 6 anos já tem o dobro do estímulo que há 30 anos atrás uma pessoa de 40 anos tinha. Então o nosso cérebro não está preparado para isto tudo. Imagina que hoje a maior parte de nós, o que dificulta atingir o resultado é queremos tudo o tempo todo e ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente não consiga atingir nada. Daí, agora, assim, muitas das vezes esse cansaço não é real. Outras das vezes, mesmo que haja alguma inércia mental, tem a ver com algum excesso de estímulo que está a acontecer. Se eu estou num período que tenho que focar numa determinada coisa para atingir um determinado resultado, eu tenho que suspender alguma atividade. Eu, quando decido ir numa direção, eu tenho que abdicar de outra. Tenho que ficar de outra parte. Uhum. Nossa, queres responder mais alguma coisa? Estou a ler que eu tenho estado a falar, não tenho estado... Não tenho... o impossível não existe, tudo o que queremos, alcançamos, basta acreditarmos em nós. Sim, é um bocadinho isso que a Sónia diz, é verdade. Certamente para uma mente desejosa, para uma pessoa totalmente convicta, não existe impossíveis. E nada tem a ver com as dificuldades nem o ambiente. Nós temos exemplos na história de pessoas, eu queria trazer exemplos mais próximos, tu tens exemplos de pessoas que foram acumulando derrotas atrás de derrotas atrás de derrotas até atingir o que queriam. O nosso sucesso não tem a ver com um placar cheio de coisas que correram bem. Eu gosto desta visão. Tu só atinges o teu sucesso quando tiveres um pote cheio de porcaria que correu mal. Só tens quando determinadas coisas não correram bem. Eu vejo por mim, não é? Eu consegui alcançar o meu emagrecimento, não é? Depois de ter tentado tudo e mais alguma coisa. 1001 coisas. É? A dieta da maçã, a dieta das sopas. Se não fosse isso tudo que eu fiz antes, não tinha chegado onde cheguei hoje. Não é? Sem dúvida. Claro. Não é uma expressão, não sei, há aqui se calhar pessoas que não ouviram, mas
Eu nem gosto assim muito da figura, mas a expressão está engraçada, que é o Thomas Edison, foi-lhe uma vez questionado como é que ele conseguiu atingir o resultado, sendo que ele falhou tantas vezes. E ele disse, não, eu apenas descobri 9.999 formas de não fazer uma lâmpada. Então ele nunca, ele sabia que precisava de saber 9.999 formas de como não fazer para fazer bem. Para fazer bem. Então não teve insucesso, foi o caminho para atingir. Pá, e o sucesso é muito relativo. Isso já era ter outra conversa. É outra Mas conversa. eu digo assim, o sucesso é que cada um sabe. E para mim sucesso é a pessoa ser tudo aquilo que nasceu para ser. Pronto, isso é o sucesso. E nada tem a ver, porque na verdade nós pensamos às vezes, que era bom eu ter os milhões, não sei. Ninguém quer ter milhões. Na verdade, as pessoas querem o conforto, as experiências que eles têm. Aquilo que nos proporcionam, não é? Aquilo que nos proporciona, mas porque depois na realidade aquilo traz outras dificuldades, outros problemas que às vezes nós nem estamos a vê-los. Pois é. Sem dúvida. Olha, Luís, até diz-me uma coisa. Como é que nós podemos colocar tudo isto em prática que nos estiveste aqui a passar estas escolhas, as decisões? Como é que nós colocamos isto em prática? Ok, em prática. Como falamos no início da versão atual, existem 3 grandes versões em nós, não é? É uma versão passada, não é? Uma versão que nós decidíamos, fazíamos determinadas coisas, aceitávamos determinadas coisas, que a versão atual não aceita, nem faz isso assim. Então temos que ter a certeza que vai existir uma versão futura. E se essa versão futura atingir tudo aquilo que a gente quer atingir, todos os objetivos, alguns são desejos ainda não são objetivos, mas se essa versão atual atingir tudo aquilo que a gente atingiu, que maneira é que ela agiu, que maneira é que ela pensou para atingir aquilo? É um pensamento que nós temos de ter, clareza. Agora, eu, na prática, eu amanhã tenho que tomar uma decisão, seja comer, seja fazer uma refeição, seja fazer atividade física ou não. E então eu penso da seguinte forma. A decisão que eu vou tomar é a decisão que a minha versão futura tomaria? Maria. Ou é a decisão que só a versão atual tomaria? Essa é a grande questão, porque como eu te disse aquele exemplo lá atrás, eu ia para grupos para jantares que aquilo não me dizia nada, mas é que a minha versão no momento ainda aceitava, e eu tive de fazer este pensamento. Então, mas eu no futuro, a minha versão aceitaria isto? Não, então eu não vou aceitar também. Pá, custa, naquele momento é treinar o desapego muitas das vezes, mas esta é uma maneira clara. E depois é assim, nós temos sempre os nossos ladrões, que nos roubam de ser a nossa versão futura. Temos os ladrões. Não falei tem ladrões, mas temos ladrões tais como ouvir notícias ruins, rouba-nos da gente atingir metas. Discussões em redes sociais, tira-nos energia, tira-nos foco, rouba-nos concentração. Mexer no telemóvel 1 hora antes na primeira hora que acordamos. Então isso são tudo ladrões que te roubam da tua versão futura. Claramente, há coisas que podes manter, mas é óbvio que não vais conseguir manter estes ladrões todos. Fazer jogos nos telemóveis, coisas que te vão roubar de atingir os teus objetivos. Não tens ênfase nas tuas expressões positivas. Imagina, fazes alguma coisa bem, alguém pergunta, fiz aquilo bem. Mas depois quando fazes alguma coisa mal, fiz aquilo terrivelmente mal, por isto, por aquilo. Não há nada disso. Manter o mesmo equilíbrio. Então, se eu falo positivamente daquilo que eu faço, eu tenho que fazer também uma descrição. Não é? Eu descrevo tudo o que é de mal e as coisas que são boas não as descrevo, não é? E depois, o sexto e grande ladrão é precisamente a gente aceitar pessoas no nosso núcleo que estão fora do resultado que nós queremos. Pá, não é abandonar, não é dar um tchau para sempre em alguém. Não, mas eu decidir... Ok, fulano tal quer, sei lá, comer à grande, fumar, sei lá, ter um estilo de vida totalmente diferente do que eu quero. Ok, então, eu lá vou visitar de vez em quando, dar um aulazinho, perceber como é que ele está, mas eu opto por não passar tantas horas
Porque senão aquelas crenças, aquilo passa por osmose. Aquilo vem para mim. E então a tua versão atual não aceita aquilo, tu também não vais aceitar. Então, Não sei. sim, é fundamental, não sei se quem nos está aqui a ouvir, se todas têm isso, não. As minhas alunas têm, porque eu também falo muito disso. Nós sabermos aquilo que queremos lá à frente, ou seja, conseguirmos visualizar e imaginar como é que nós queremos ser ou estar daqui a X tempo. É fundamental. Perfeito. Se elas têm essa visão clara, né? Se elas definem no teu programa, definem essa visão clara, é às vezes quando elas tremem alguma decisão, é perceber como é que a Joana, Maria ou Francisca do futuro tomariam esta decisão. Aceitariam estar neste grupo? Aceitariam fazer isto? Então, se a versão do futuro não aceita, então tu não vais aceitar. Porque se tu aceitares com a versão atual ou a versão passada, tu atrasas o teu objetivo. Se tu tomares decisões como a tua versão futura toma, tu estás mais próxima de lá. Ok. Então, olha, para quem nos está aqui a ouvir e ainda nunca pensou como é que quer ser, como é que quer estar daqui a 1, 2, 5 anos, é um exercício obrigatório para fazer quando sair daqui desta live. Claramente, sim. Ter uma ideia clara. Às vezes, tu para saíres de onde estás, não é preciso uma grande meta há 20 anos, não é? Preciso uma grande meta há 10 anos. Mas tu, às vezes, para tu saíres dessa inércia, até pões um objetivo mais a curto prazo. Não, eu quero chegar ao fim deste ano com menos, eu não sei como é que, mas quero chegar ao fim deste ano com menos 10 quilos. Pronto, é só eu nem estou a pensar no relacionamento, nem estou a pensar agora no trabalho, nem nas outras questões. Focar numa coisa de cada vez. Eu quero aquilo. Então, que decisões é que eu tenho que tomar? Hoje, né? Já. Eu não posso. É como eu estar dentro de um túnel, eu estou a falar muito, mas é como eu estar dentro de um túnel e eu só tenho uma lente que ilumina 1 metro. Se eu apontar em frente, eu vejo escuro, não vejo nada. E começo a pensar, e vai ter lá um obstáculo, e vai ter uma dificuldade. Não. Eu tenho que apontar para o chão, porque o primeiro metro eu consigo ver. E é esse primeiro metro que eu tenho que focar. Eu também como é que a versão do futuro passava esse metro? Eu consigo pensar. Não, a versão dava um salto neste metro, nem ia a passo, dava um salto. É assim que uma pessoa tem que fazer. Eu costumo dizer muito quem tem objetivos, nomeadamente no emagrecimento. Quem quer emagrecer 10 quilos pode também parecer que é muito distante. Como é que eu vou emagrecer 10 quilos? É quase impossível. Mas se definir quanto é que quer emagrecer por semana, por exemplo, já se torna possível, já é mais execuível, não é? Temos uma meta grande que vamos dividir em metas pequeninas e vamos alcançando e vamos também festejando essas pequenas metas. Achas que é importante festejar pequenas metas? É importantíssimo. Importantíssimo, e eu falo, e é isso que me incomoda no mundo, e é isso que eu tento corrigir cada vez mais, é um olhar para o chão, é um olhar de alguém que não acredita em si. E claramente quem tem a sua percepção baixa, não é? Tem uma baixa autoestima, claramente tem que valorizar todas as conquistas, por mais simples que pareçam. Não só as atuais, mas como também ir lá atrás. Que força eu precisei ter para enfrentar isto? Então eu posso usar essa mesma força e claramente sim, festejar, celebrar, assinalar as vitórias, porque quem tem autoestima em baixo valoriza muitas derrotas. Então é utilizar o mesmo foco, mas para as vitórias. E elas existem, todos nós somos alvos de muitas vitórias. Então nós estaríamos aqui todos, não é? Sabes uma coisa que eu faço, que implementamos, é o chamado potinho da determinação. Se já ouviste falar. Que é o quê? Quando conseguem pequenas coisas, por exemplo, naquele dia passaram ao pé daquele bolo que elas tanto adoram e não o comeram. Então, isso é uma vitória desse dia que vai para o pote da determinação. Vão escrever e vão colocar no potinho da determinação pequenas coisas
que fazem diariamente para alcançar ao objetivo e para continuarem o seu foco e o seu processo. Óbvio. Isso é algo que se calhar é de muita realização para quem anteriormente não conseguia fazer Não conseguia isso. fazer não é? nada. São pequenas coisas. Não tem que ser coisas grandiosas. São Não. pequenas coisinhas que se calhar não davam valor porque não paravam e não pensavam naquilo que tinham feito. Isto, olha, é um exercício que eu até deixo para todas que nos estão aqui a ouvir, não é? Arranjarem também é conhecido como o baú das joias, ou o pote da determinação, há quem fala também do pote da gratidão, não é? Mas é pequenas coisas que vão fazendo no dia a dia e que vão fazer com que fiquem mais próximas do objetivo que querem alcançar. Essa é uma ótima estratégia. A Sónia diz aqui, meninas, o método já podemos descongelar uma fatia de bolo para festejar. Isso é contigo. Alexandre Monteiro, pequenas que se podem tornar grandes. É verdade. Toda a pequena viagem começou com um pequeno passo, não é? São aquelas pequenas vitórias que nos dão força para resistirmos e, sobretudo, para os dias que estamos em baixo, todas as vitórias que já conseguimos. Isso mesmo, Anabela. A Anabela está a ter resultados incríveis, está de parabéns. Pronto. Bom, então, olha, hoje ficamos aqui a perceber qual é a versão que vamos passar a usar. Pelo menos tomar consciência que elas existem. No fundo, clareza. Eu acredito nestes 3 pilares. Clareza, poder e mudança. Tu tens de ter uma ideia clara e de coisas que te influenciam. E nós temos estas 3 versões connosco. Podemos não saber. Quem esteve aqui presente e ouviu pode começar a observar isso no seu dia-a-dia. Eu digo sempre mesmo em algumas lives, né? Convém-me ter um grau de ceticismo. Até naquilo que eu digo. Devemos ter sempre um grau de ceticismo, mas de forma saudável. Então, bora lá ver se realmente isto é assim. Então, eu vou tomar uma decisão. Será que é como a minha versão atual toma? Será que isto é uma decisão que se calhar o Luís lá atrás tomava, a Sandra lá atrás tomava? Ou será que não? Esta decisão claramente leva-me para é desafiante, é desconfortável, porque não é a minha versão, é a versão do meu futuro, do futuro que eu quero. Mas se eu tomar essa decisão agora, aproxima-me de lá. Obrigado, Telmo. Olha, Luís, e como é que estas meninas te podem passar a seguir? Também partilhas conteúdo diário? Onde é que elas te encontram? Diz lá. Cada vez mais eu vou aumentando a minha publicação de conteúdo. Não tem sido assim tão consistente quanto isso. Tenho a certeza que nos próximos tempos será com mais consistência. Mas eu tenho os 3 canais disponíveis. Quer o Facebook, quer o Instagram. O Instagram como podem ver, é o Luís Catarino. No YouTube podem procurar também por Luís Catarino. Eu estou em gravações de um podcast. Por acaso, hoje o tema que nós falamos eu abordei de uma forma também diferente lá no podcast. Estamos no momento de produção. Provavelmente ele nas próximas semanas vai para o ar. Já tem algumas edições gravadas. E o podcast encontramos já no YouTube também? No YouTube, o podcast vai estar no YouTube. Eu e mais a minha equipa técnica estamos a tentar também colocar num host de podcast ou Spotify ou outro. Para depois também ser mais fácil a pessoa, se quiser ouvir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, poder aceder. Eu, por acaso, faço muito isso e também recomendo, enquanto nas minhas deslocações, vou sempre ouvindo o podcast, sem vez de estar a ouvir rádio. É uma forma de estar a aprender e de estar a ouvir. Formato que para mim serve. Trajetos curtos, podcasts, trajetos longos, audiobooks. Mas pronto, isso é... mas sim, podem me encontrar através do Instagram, Facebook ou YouTube. Ok. Olha, a Anabela está a dizer que posso convidá-lo mais uma vez. Olha, acho que vou convidá-lo para ele. Olha,
podiam vir dar uma aulinha lá no nosso curso, meninas. O que acham? Hã? Eu preparar uma aula para vocês. Acham boa ideia? Aproveitar que ele agora não pode dizer que não. Estás a Estão criar aqui 40, estás a criar 46. aqui um compromisso grande. Está aqui a Sónia, já a aula de mentoria. Boa ideia. Olha, já estão aqui as meninas todas a dizer que sim. Então, Luís, acho que Ok, então vá. Já me caçaste. Já estou preso e comprometido. olha, estás aqui, todas aqui a dizer que sim. Ok. Olha, gostei muito de estar aqui, Sandra. Mais uma vez, é uma honra poder participar aqui nestas tuas lives, onde tens aqui muita gente motivada e participativa. E dizer, eu gosto sempre de dizer isto, quer nas minhas lives, quer também, eu já fiz alguns eventos presenciais, agora por causa das condições que vivemos, nem Pois. tanto, estão parados, mas eu gosto sempre de dizer, dar os parabéns às pessoas. Dar os parabéns porque não é só agradecer, mas mais do que isso, dar os parabéns porque as pessoas decidiram desligar talvez de alguns conteúdos ou algumas coisas que não as levam para grande caminho e, quem sabe, investiram tempo em alguma coisa que, mesmo que desvie 1 centímetro, 1%, meio por cento, sempre é muito melhor do que estar a ver vídeos engraçadinhos ou outras Dúvida. conversas menos. Então, parabéns a quem também investiu do seu tempo, gastou um bocadinho da sua moedazinha de ouro, que eu gosto de dizer que nós temos sempre pelo menos 4 moedinhas de ouro, recebemos 24, umas são para trabalho, outras são para dormir, outras para comer, mas temos pelo menos 4 que podemos investir em coisas que nos levam para um caminho de progresso. Então, parabéns a todos e obrigado, Sandra. Obrigada, e Luís, por teres aceito, por estares aqui e até ao próximo encontro, próxima live.